Então, inicia a gravação da aula. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso, né? Bem no finalzinho já. Pouquinha coisa, nós vamos finalizar todo o catecismo. Aula 50, sobre a oração do Pai Nosso. Então vamos fazer a nossa oração inicial, sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Já que nós vamos falar a respeito do Pai Nosso, então acho que podemos rezar também o Pai Nosso para iluminar este momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Então, contextualizando aqui um pouquinho sobre que momento que nós temos a oração do Pai Nosso, em que momento nos é apresentada, no Sermão da Montanha. Nós temos duas partes. A oração é apresentada duas vezes, em dois evangelhos. O Evangelho de São Lucas, ele apresenta uma oração com 5 pedidos apenas. Ela é mais curtinha, ela é mais sucinta. E ela também é apresentada no Evangelho de São Mateus. São Mateus já desenvolve a oração do Pai Nosso de forma a nos dar os 7 pedidos do Pai Nosso. Então, a oração que nos é colocada está aí em português e no latim. Quem costuma ir à missa tridentina reza o Pater, né, em latim mesmo. Mas a oração que nos é apresentada é essa. Uma coisa que eu até vi mesmo, que não sei se já tinham reparado, aqui este primeiro céu é céus, né? Pai Nosso que estais nos céus. Nós também, o segundo é céu mesmo. E aqui no meio nós costumamos, às vezes, por um erro mesmo, rezar perdoai as nossas ofensas. Mas o correto é perdoai-nos as nossas ofensas, né? Que aqui dá o sentido, dá o entendimento do que nós que ofendemos e nós que precisamos ser perdoados. Mas, dando continuidade, quando nós falamos do uso litúrgico do Pai Nosso, nós temos algumas formas de finalizar. Ô, Vitor, Oi. você tá compartilhando a tela? Nossa, não estou compartilhando a tela. Ah, tá. É porque não tá aparecendo nada. Aí eu pensei, será que você não vai compartilhar? Ou é porque você esqueceu mesmo? Eu esqueci. Calma aí. Ah, então tá, Jorge. Desculpas. Vamos lá, então. Não, a gente não perdoa. Vocês estão vendo agora? Aham. Então, aqui é o Pai Nosso. Então, deixa eu só mostrar aqui a questão dos céus e do céu. Depois o perdoai-nos. São detalhezinhos, mas que é bom a gente ver. Então, do uso litúrgico, na conclusão da oração do Senhor, a igreja costuma colocar uma doxologia. Lá atrás, lá no início, na Didaquê, como nós vimos lá na primeira aula, na aula introdutória, nós temos o costume de finalizar dizendo porque vosso é o poder e a glória pelos séculos. Só um entendimento aqui. Vocês percebam que aqui não tem um amém no final, né? O amém a gente utiliza no uso diário. Quando nós falamos do uso litúrgico, finalizamos de uma forma diferente. Na Didaquê nós costumamos finalizar dizendo porque vosso é o poder e a glória pelos séculos. As constituições apostólicas finalizam acrescentando o reino ali. Então diz, porque vosso é o reino, o poder e a glória pelos séculos. A tradição bizantina diz, porque vosso é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, pelos séculos. Ele dá uma completada, né? Fica bem completa a resposta. Já no missal, naquilo que nós utilizamos durante a missa,
nós ampliamos a última petição do livrai-nos do mal, e depois há uma aclamação da Assembleia que repete aquilo que está escrito nas constituições apostólicas. Vitor, como assim? Não entendi. Então, aí o que é dito na missa. Vou aproveitar para fazer uma pequena catequese sobre esse momento. O sacerdote abre os braços, vocês estão vendo aí o que está escrito, que foi tirado. O sacerdote abre os braços e prossegue com o povo. Só o sacerdote abre os braços, tá, gente? Não precisa ficar abrindo o braço do Pai Nosso, nem nada, né? E aí todo mundo diz, né? Todo mundo reza ao Pai Nosso. E aí nós finalizamos a oração do Pai Nosso dizendo, mas livrai-nos do mal. E aí é aquilo que está escrito quando eu fui falar do missal, né? Que ele desdobra o último pedido, que ele amplia o último pedido, o sacerdote com as mãos ainda abertas, né, de braços abertos, e aí o padre diz sozinho, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres dos pecados, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E aí o padre une as mãos e aí nós concluímos dizendo aquilo que está na Constituição Apostólica. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, né? Ou pelos séculos. Então, é isso que quer dizer quando nós falamos que ampliamos a última petição e seguimos a aclamação da Assembleia. E a Assembleia finaliza dizendo aquilo que a Constituição Apostólica pede. Então, essa introdução, a breve introdução a respeito do Pai Nosso, de como que a tradição usa na liturgia. O artigo 1º vai falar a respeito o resumo de todo o Evangelho, é o título do artigo 1º. A oração do Senhor, ela é realmente o resumo de todo o Evangelho, porque depois de nos ter legado essa forma, ele mesmo acrescenta, né? Pedi e recebereis. Então, cada um de nós pode e deve dirigir ao céu diversas orações, né? Conforme as nossas necessidades, muitas que temos, mas devemos iniciar sempre pela oração do Senhor, porque ela é a oração fundamental. Vamos ver o porquê ela é a oração fundamental. Vamos passar dos parágrafos aqui. Bom, nosso Senhor, nós sabemos, é a realização de tudo que vem anteriormente, né? A lei, os profetas e os salmos. O Evangelho é esta boa nova, os ensinamentos de nosso Senhor, que, como eu falei no início, né, está lá no princípio do Evangelho de São Mateus, no princípio que eu digo não no primeiro capítulo, mas no capítulo 5, ainda é bem no inicinho. E esse primeiro anúncio da Boa Nova é dado lá, e ele é resumido por São Mateus de forma muito especial no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7. Santo Agostinho diz no seu Sermão da Montanha que o capítulo 5 ele nos dá os preceitos que ensinam como moldar nossa vida. E o capítulo 6 e 7 nos dão as beatitudes que nos permitem vir a Deus. O Pai Nosso está no capítulo 6. Então, a oração do Pai Nosso, nesse sentido, está no centro deste anúncio da Boa Nova. O Sermão da Montanha ele é, então, uma doutrina de vida, e a oração do Senhor é oração, mas tem um ponto fundamental, porque em ambos o Espírito do Senhor dá forma nova aos nossos desejos. E esta forma, né, que está por trás, o que nós vemos na oração do Pai Nosso é muito bem dito por Santo Tomás de Aquino. A oração dominical é a mais perfeita das orações. Nela, não só pedimos tudo quanto podemos retamente desejar, mas segundo a ordem em que convém desejá-lo, de modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas também plasma todos os nossos afetos. Então, nós temos que tudo que nós podemos retamente desejar, nosso Senhor já nos dá tudo aquilo que, quando nós estivermos vendo
respeito dos 7 pedidos, vocês vão ver que cada pedido já constitui em si aquilo que é necessário à nossa vida, mas segundo a ordem que convém desejá-lo. É interessante falar dessa ordem, porque quando nós olhamos, por exemplo, os 10 mandamentos, né, os primeiros mandamentos, ele fala muito com relação ao homem com Deus, a questão do louvor a Deus, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não falar seu santo nome em vão. O terceiro, participar da Santa Missa. E quando nós olhamos o Pai Nosso, nós vemos isso também, né? Nós iniciamos dizendo, Pai Nosso que estais no céu. Algo que está mais numa questão de adoração do que de súplica mesmo. As súplicas virão, mas depois. Então há uma ordem nisso também. Há uma ordem nesta oração. De modo que ela não só nos ensina a pedir, mas plasma, ordena todos esses afetos. Olha, primeiro as coisas do alto, primeiro as coisas de Deus. Primeiro aquilo que convém a Deus, depois as nossas necessidades. Primeiro as necessidades que nos levam ao céu, segundo as necessidades terrenas, que pode ser que precisemos, e que na verdade nós de fato precisamos. Então, da retidão dessa oração, tendo este entendimento, que ela ordena os nossos afetos, que ela tem uma ordem em si, da retidão desta oração, retidão da nossa oração cotidiana, que depende a nossa vida em nosso Senhor. Por isso que ela está no centro da Sagrada Escritura. E agora nós entramos no entendimento do porquê é a oração do Senhor. Por que nós dizemos que é a oração do Senhor? Primeiro motivo, claro, porque essa prece ela é dirigida ao nosso Pai e nos foi ensinada e legada por nosso Senhor. É o próprio Cristo que nos ensina. E, mediante as palavras desta oração, Filho único, que é nosso Senhor, nos dá as palavras que o próprio Pai lhe deu. É por isso que ele é o mestre da nossa oração. Então, essa oração é dada por alguém que é mestre e modelo dela. E por que ela é modelo? Porque, sendo o Verbo encarnado, ele conhece em seu coração de homem as necessidades que nós, pobres seres humanos, temos e revela para nós. Então, ele dá as palavras de Pai, por isso é mestre, dá as palavras do Pai, por isso é mestre, e nos ordena, nos expõe as nossas necessidades físicas, por isso modelo. A oração ao nosso Pai insere-se na missão misteriosa do Filho e do Espírito Santo. Esse é um ponto bem interessante, porque nós vamos ver como age a segunda e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como que há ali um enlace, principalmente nessa parte do Pai Nosso. Então, Jesus nos dá as palavras do Pai Nosso, não só como uma simples fórmula. Aqui temos uma fórmula. Temos aqui uma sequência de frases que Jesus nos deu, que Jesus nos ensinou, e que significam algumas coisas. Não só. Ele dá também o Espírito pelo qual que essa oração, essas palavras, todas elas são em nós Espírito e vida. Mais do que isso ainda, ela é a prova e a possibilidade de nossa oração filial, e que consiste no fato de que o Pai enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abá, ó Pai. Então, essa relação do Filho e do Espírito Santo, ela é muito importante nessa oração do Pai Nosso. E São Cipriano, ele nos diz que essa oração cumpre-se em nós a promessa de Cristo a respeito do verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e verdade. Por que em espírito e em verdade? Em verdade, que é nosso Senhor. Ele que é a verdade e oferece as palavras. E nelas oferece também o Espírito Santo. Ele que, com ele, clama as palavras do Pai. Com ele nos diz as palavras do Pai. E a oração também é a oração da Igreja. As primeiras comunidades rezavam a oração do Senhor 3 vezes por dia, em vez das 18 bênçãos usadas pela piedade judaica. Então, desde o princípio, a Igreja vive este dom indissociável das palavras do nosso Senhor.
do Senhor e do Espírito Santo, que dá vida ao coração de todos aqueles que creem. Então, a tradição nos mostra que a oração do Senhor, que a oração do Pai Nosso, está essencialmente arraigada na oração litúrgica. Por isso que nós pegamos esse trecho de São João Crisóstomo e vemos isso claramente. O Senhor ensina-nos a fazer a nossa oração em comum por todos os irmãos, porque Ele não diz meu Pai que está nos céus, mas sim nosso Pai, para que nossa oração seja numa só alma por todo o corpo da Igreja. Então, a oração do Pai Nosso ela é constituinte em diversas, tanto nas celebrações, inclusive no ofício divino. Então, nós olhamos ali, não sei se vocês têm o costume de rezar a liturgia das horas, ou se já rezaram alguma vez, mas depois das preces, se não me engano, depois das preces mesmo, nós rezamos o Pai Nosso. Lá no final, depois de todas as orações que nós fazemos, nós rezamos o Pai Nosso lá embaixo. E a oração do Senhor ela é muito clara também, o sentido dela é muito claro, nos 3 sacramentos da iniciação que o caráter eclesial nos evidencia: batismo, confirmação e na Eucaristia. No batismo e na confirmação nós temos a entrega dessa oração, da oração do Senhor, que é o novo nascimento para a vida divina. Então, como esta oração consiste em falar com Deus a própria palavra de Deus, ele invoca o Pai, a única palavra que ele sempre atende. Então, se é nosso Senhor que nos ensina, se é uma palavra dada pelo próprio Pai, se há um movimento da Santíssima Trindade inteira, quando nós falamos da oração do Senhor, nós invocamos o Pai mediante aquela oração que ele sempre atende. Então, aquelas pessoas que rezam, eles que já receberam o batismo e receberam a confirmação, podem invocar, porque o selo da unção do Espírito Santo, que é indelével, isso foi falado inclusive na aula a respeito desses sacramentos, já foi gravado sobre o coração, os ouvidos e os lábios de todos aqueles que receberam. No início lá atrás, na época da patrística em especial, os comentários os comentários a respeito do Pai Nosso, eles eram dirigidos aos catecúmenos e aos neófitos, mais por conta disso, porque a partir daquele momento eles já podiam, depois de ter recebido o Espírito Santo, já podiam clamar o Pai, tendo a certeza de que faziam mediante tudo aquilo que, mediante o Espírito Santo, mediante já tendo sido batizados e lavados. Então, quando a igreja reza a oração do Senhor, é sempre o povo dos renascidos que reza e obtém misericórdia. Isso no batismo e na confirmação. Quando nós falamos da Eucaristia, aí nós vemos que a oração revela o seu sentido pleno e a sua eficácia. Ela está ali falando um pouquinho das partes da missa. Ela está entre a oração eucarística e a liturgia da comunhão. Ela recapitula, por um lado, todos os pedidos e intercessões expressos no movimento da epiclese e, por outro, bate à porta do banquete do reino, que a comunhão sacramental vai antecipar. E também tem um outro sentido, que é o caráter escatológico desses pedidos. Então, é a oração própria dos últimos tempos, do tempo de salvação que começaram com a efusão do Espírito Santo e que terminarão com a volta do Senhor. Os pedidos do Pai apoiam sobre o mistério da salvação já realizada uma vez por todas em Cristo crucificado e ressuscitado. Então, nós temos aí o porquê que a oração é o resumo de todo o Evangelho, está no centro das Escrituras, é a oração do Senhor e a oração da Igreja.
E aí sim, né, dada essa introdução, nós podemos passar essa parte, pelo menos essa pequena frase inicial. Pai nosso que estais no céu. Mas nós, antes de vermos o Pai, precisamos entender algo que acho que ficou muito claro, não sei se vocês perceberam ou lembram, da primeira leitura no domingo. Neste último domingo, que há um diálogo entre Moisés, a sarça ardente, inclusive, que está escrito aí no slide que vocês estão vendo. Acho que foi providencial a aula do Pai Nosso cair logo depois de nós já termos passado por essa parte da Bíblia, por termos lido isso no domingo. Então, na liturgia romana, a Assembleia Eucarística é convidada a orar ao Pai com ousadia filial. As liturgias orientais utilizam e desenvolvem expressões análogas. Usar com toda segurança, tornai-nos dignos de. Eu vou colocar um trechinho, depois eu vou mostrar mais ou menos o que o padre precisa dizer, mais um recorte do missal. Mas esse segundo tópico, diante da sarça ardente, foi dito a Moisés: não te aproxime de Deus descalço as sandálias. Então havia um limiar que não poderia ser transposto a menos que fosse transposto por nosso Senhor. Apenas Cristo consegue ultrapassar este limite que é dado dessa santidade divina, né? Tanto é que diz a Moisés: não te aproxime descalço as sandálias. Então, isso é transposto por nosso Senhor e é Ele quem nos introduz diante da face do Pai. Ele diz: eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Então, neste ânimo, nesta ousadia, nesta confiança, que nós somos convidados na liturgia a rezar dessa forma. Então, quando nós falamos do rito da comunhão, nós vemos ali, né? O padre coloca o cálice e a patena sobre o altar e, unindo as mãos, diz: obedientes à palavra do Senhor e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Então ele diz, né, rezemos com amor e confiança, a oração que Jesus nos confiou. Existem 6 fórmulas aí que ele pode dizer. 5. Né? O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com confiança e liberdade de filhos, digamos juntos, ou antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou, ou guiados pelo Espírito Santo, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer. Então, há sempre uma questão de ousadia, de confiança, do entendimento de ter a liberdade de filho, porque nosso Senhor transpôs isto para nós. Né? Não fizemos isso por nós mesmos, não conseguiríamos, evidentemente. Então, é nosso Senhor quem transpõe-nos dessa possibilidade. E aí São Pedro Crisólogo diz: a consciência que temos da nossa situação de escravos far-nos-ia subir sobre o chão. A nossa condição terrena dissolver-se-ia em pó, se a autoridade do próprio Pai e o Espírito de seu Filho não nos levasse a soltar este grito, dizendo: Deus mandou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, clamando: Abá, ó Pai. Quando é que a fraqueza do mortal se atreveria a chamar a Deus seu Pai, senão somente quando o íntimo do homem é animado pelo poder do alto? Então, tudo aquilo que nós falamos, né? Esta força do Espírito Santo que nos é legada, que nos dá a possibilidade de chamar a Deus de Pai. Nós temos um termo, uma expressão tipicamente cristã, que é utilizada nesse caso, que é a parresia, que significa simplicidade genuína, confiança filial, jovial, segurança, humilde audácia, certeza de ser amado. Então, nós podemos traduzir essa força do Espírito Santo dessa forma. Tudo isso nós vemos a partir do momento em que somos fortalecidos pelo Espírito Santo. E aqui nós já podemos ver o que é o Pai, o que significa chamar Deus de Pai. Por que podemos chamar Deus de Pai? Primeiro, nós precisamos entender aqui que é necessário que haja uma purificação do nosso coração.
Uma purificação que diz mais respeito às imagens paternas e maternas que nós temos, né? Culturalmente, pessoalmente, e que às vezes podem influenciar a nossa relação com Deus. E aí diz assim o Catecismo: Deus, nosso Pai, transcende as categorias do mundo criado. Transpor para ele ou contra ele nossas ideias neste campo seria fabricar ídolos para adorar ou para destruir. Orar ao Pai é entrar em seu mistério, tal qual ele é e tal como o Filho o revelou para nós. Nós temos, às vezes, escutamos, né, vez ou outra ali, Deus Pai, aí outra pessoa diz Deus Mãe, não sei o que. Nós assim o dizemos porque nos foi revelado por nosso Senhor. E aí Tertuliano faz um comentário a respeito da expressão Deus Pai. Deus Pai nunca tinha sido revelado a ninguém. Quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem era, ouviu um nome diferente. A nós, este nome foi revelado no Filho, porque este nome de Filho implica o nome de Pai. Então, a invocação que nós temos, nós chamamos Deus de Pai, ela só nos é possível porque nos foi revelado por seu Filho feito homem e porque o seu Espírito nos o fez conhecer. Então, quando rezamos em comunhão com Ele e com seu Filho, quando rezamos ao Pai, estamos em comunhão com Ele e com seu Filho Jesus Cristo. É necessário também nós entendermos aquilo que eu havia até comentado anteriormente, que neste início, né, em especial essa primeira palavra, ela é antes uma bênção de adoração e depois uma súplica. Porque a glória de Deus é que nós o reconheçamos como Pai, Deus verdadeiro. A Ele rendemos graças por nos ter revelado o seu nome, por nos ter concedido crer nele e por sermos batizados por sua presença. Então, podemos adorar o Pai porque Ele nos fez renascer para a sua vida, nos adotando como filhos em seu Filho único. Desta forma, nós somos revelados a nós mesmos, enquanto o Pai também nos é revelado. E aí, tem uma passagem aqui de Santo Ambrósio que diz assim: Ó homem, não ousavas levantar teu rosto ao céu, baixavas os olhos para a terra e de repente recebestes a graça de Cristo. Todos os teus pecados te foram perdoados. De servo mau te tomastes um bom filho. Levanta, pois, os olhos para o Pai que te resgatou por seu Filho e dize: Pai nosso. Mas não exijas nenhum privilégio. Somente de Cristo ele é Pai, de modo especial. Para nós é Pai em comum, porque gerou somente a Ele. A nós, ao invés, Ele nos criou. Dize, portanto, também tu, pela graça, Pai nosso, a fim de mereceres ser seu filho. Então percebam que é um dom gratuito. Percebam que é uma graça imerecida, né? É algo que nós podemos dizer que nós não fizemos nada para merecer. Então, este dom gratuito de adoção exige da nossa parte algumas coisas. É claro que essas coisas é uma conversão contínua e uma vida nova. Nós precisamos desenvolver com esta oração, em especial esta oração, né? Nas outras também, mas em especial nessa oração, duas disposições fundamentais. O primeiro, o desejo e a vontade de nos parecermos com Ele. Porque, criados à sua imagem, é por graça que a semelhança nos é dada e a ela devemos corresponder. E segundo, nós precisamos de um coração humilde e confiante, que nos faz nos tornarmos como crianças. E aí cita aquela passagem do Evangelho de São Mateus: porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, é um dom gratuito que espera de nós também um olhar para Ele, uma mudança de rumo na nossa vida. E o nosso, né? O nosso do Pai Nosso. Então, o Pai Nosso refere-se a Deus. Pela nossa parte, o pronome nosso não exprime uma posse, mas sim uma relação totalmente nova com Deus.
Quando nós dizemos o Pai Nosso, nós reconhecemos primeiro que todas as promessas de amor anunciadas pelos profetas se cumprem na nova e eterna aliança em Cristo. Nós nos tornamos seu povo e Ele é nosso Deus. E, além disso, nós temos que exprime também a certeza da nossa esperança na última promessa de Deus. Jerusalém nova dirá ele ao vencedor: eu serei seu Deus e ele será meu filho. E aí tem uma parte, um parágrafo importante, interessante, que ele vai falar a respeito da Santíssima Trindade. Ele diz assim: rezando ao nosso Pai, é ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nós nos dirigimos pessoalmente. Não dividimos a divindade, pois que o Pai é a sua fonte e origem, mas confessamos deste modo que o Filho é por ele gerado eternamente e que dele procede o Espírito Santo. Também não confundimos as pessoas, pois confessamos que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo no seu único Espírito Santo. A Santíssima Trindade é consubstancial e inddivisível. Quando rezamos ao Pai, adoramo-lo e glorificamo-lo com o Filho e o Espírito Santo. Então, parágrafo 2, 2789, nos diz isso. Gente, enquanto eu bebo água aqui, eu acho que eu estou falando demais, vocês estão aí? Sim. Estamos. Ah, beleza. Deixa eu só... Então, a igreja, agora aqui falando um pouquinho deste nosso, tem uma relação de comunidade, né? A igreja é esta nova comunhão entre Deus e os homens. Unida ao Filho único, está em comunhão com um e só mesmo Pai, em um só e mesmo Espírito Santo. Então, rezando ao nosso Pai, cada batizado reza nesta comunhão. E aí aquilo que está lá em Atos dos Apóstolos: a multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Eu coloquei para ler esses 3 parágrafos, eu vou lê-los aqui. Eu preferi não colocá-los nos slides, mas é porque eles são bem completos. Na verdade, não tem como eu resumi-los, dada a importância. Então diz assim: entendendo que essa multidão é um só coração e uma só alma, diz assim: por isso, apesar das divisões dos cristãos, a oração do nosso Pai continua sendo o bem comum e um apelo urgente para todos os batizados. Em comunhão, mediante a fé em Cristo e mediante o batismo, devem eles participar na oração de Jesus para a unidade de seus discípulos. Enfim, se rezamos verdadeiramente ao nosso Pai, saímos do individualismo, pois o amor que acolhemos nos liberta. O nosso do início da oração do Senhor, como o nosso dos 4 últimos pedidos, não exclui ninguém. Para que seja dito em verdade, nossas divisões e oposições devem ser superadas. Os batizados não podem rezar ao Pai Nosso sem levar para junto dele todos aqueles por quem ele entregou seu Filho bem-amado. O amor de Deus é sem fronteiras. Nossa oração também o deve ser. Rezar ao nosso Pai abre-nos para as dimensões de seu amor manifestado no Cristo. Rezar com todos os homens e por todos os homens que ainda não o conhecem, a fim de que sejam congregados na unidade. Esta solicitude divina por todos os homens e por toda a criação animou todos os grandes orantes e deve ampliar a nossa oração até a imensidão do amor, quando ousamos dizer Pai Nosso. Então, aqui está bem forte, bem firme o entendimento que nós precisamos ter a respeito do Pai Nosso, né? O Pai, ele é nosso de fato. Santo Agostinho tem quando vai falar desse nosso, do Pai Nosso, né? Ele basicamente fala assim, porque na época nós tínhamos pessoas que se convertiam depois, né? Mais velhas. E aí ele falava assim: olha, você aí que está se convertendo, que vai e reza o Pai Nosso, e que tem as suas posses, os seus bens, toma cuidado, né? Passe por uma purificação de coração, porque aquele
aquele pedinte, né, aquele que não tem nada lá na rua, também está incluso nesse Pai Nosso. Então, tome cuidado, porque o nosso inclui, de fato, todos nós. Então, esse o entendimento do nosso. Rezamos com a igreja, rezamos entendendo essa nova aliança e rezamos também por todos mesmo. E essa outra parte, Pai Nosso que estais nos céus. Gente, essa parte só tem 3 parágrafos. São 3 pequenos parágrafos que eu também vou ler. Eu não vi a necessidade de resumi-los aqui. Então diz assim: esta expressão bíblica não significa um lugar, mas uma maneira de ser. Não o afastamento de Deus, mas sua majestade. Nosso Pai não está em outro lugar. Ele está para além de tudo. Quanto possamos conceber a respeito de sua santidade, porque ele é 3 vezes santo. Está bem próximo do coração humilde e contrito. Os símbolos do céu. Eu não vou ler a citação, tá? O símbolo dos céus nos remete ao mistério da aliança que vivemos quando rezamos ao nosso Pai. Ele está nos céus, que são sua morada. A casa do Pai é, portanto, nossa pátria. Foi da terra da aliança que o pecado nos exilou, e é para o Pai, para o céu, que a conversão do coração nos faz voltar. Agora é no Cristo que o céu e a terra são reconciliados, pois o Filho desceu do céu sozinho, e para lá nos faz subir com ele, por sua cruz, sua ressurreição e ascensão. Quando a igreja reza, Pai nosso que estais nos céus, professa que somos o povo de Deus já assentado nos céus, em Cristo Jesus, escondidos com Cristo em Deus, enquanto ao mesmo tempo gemendo, suspirando por ser sobrevestidos com a nossa habitação celeste. E aqui acho que tem uma frase importantíssima, tem uma citação importantíssima. Os cristãos estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Passam sua vida na terra, mas são cidadãos dos céus. Em resumo, no parágrafo 2802, diz que essa expressão ela não designa um lugar, mas sim a majestade de Deus e a sua presença no coração do justo. O céu, a casa do Pai, constitui a verdadeira pátria para onde caminhamos e à qual já pertencemos. Basicamente essa diferença que eu havia falado lá no início a respeito da oração, né? Pai nosso que estais nos céus, e depois nós vamos rezar assim na terra como no céu. Então, essa é a introdução que nós temos ao Pai Nosso. Pai Nosso que tem uma ordem, que é ordenado, que começa fazendo mais uma adoração do que pedido necessariamente. Eu vou finalizar. Semana que vem nós continuamos a última aula do Catecismo, falando sobre os 7 pedidos do Pai Nosso. Vamos fazer a nossa oração e depois da oração, se tiver alguma dúvida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.